Eu tenho aqui do meu lado Petros Pires, cineasta, filho do grande Roberto Pires, que fez o primeiro longa-metragem da Bahia, que chamava Redenção. Redenção. E ele acabou de fazer um documentário agora sobre a obra do Alexandre Robato, que chama Os Filmes que Eu Não Fiz. Como é que foi esse? Foi um convite? Conta aí pra gente. Bem, Alexandre Robato, como meu pai, ele foi um pioneiro, né, nessa arte de fazer cinema, de registrar a Bahia, né? Alexandre Robato, ele é considerado o pioneiro do cinema porque ele produziu sistematicamente filmes de 1930 a 1955, né? Ou seja, ele registrou ao longo de 20 anos a Bahia e tudo que acontecia na Bahia na época, né? Ele era o curioso da Bahia, né? E aí eu recebi um convite, pedido de Dona Sônia Robato, né, que é a filha de Robato, que encabeça o processo de restauração dos filmes, para a gente produzir um documentário sobre Robato. E eu tive a felicidade de receber esse convite e ainda com uma missão de fazer o filme baseado num roteiro do Márcio Meirelles. Olha, falar de Alexandre é falar de muitos homens, porque Alexandre não foi uma coisa só, né? Em primeiro lugar, ele foi meu pai. A partir do roteiro de Márcio Meirelles, junto com a Deise Porto, que foi minha assistente e que fez o roteiro também junto com o Márcio, a gente desenvolveu esse roteiro baseado num poema que Alexandre Robato fez para a Sônia antes de morrer, que se chama Requiem de um Cineasta, onde tem a frase, né? E que eu vou ficar lembrado na obra por todos aqueles filmes que eu não fiz. E aí, a partir disso, a gente fez esse documentário. E outra coisa muito importante foi o ambiente que nós tivemos a oportunidade de frequentar desde criança, da turma de arte daqui da Bahia, né? Porque ele era amigo íntimo de Mirabeau Sampaio, do Caribé, do Jorge Amado, Mário Cravo. Os Filmes que Eu Não Fiz é um documentário que traz a ficção em sua construção. Misturando depoimentos, material de arquivo e encenação, Petros conseguiu retratar os mais de 70 anos de vida de Alexandre Robato Júnior, com uma participação muito especial. Foi uma grata surpresa na pesquisa sobre Alexandre Robato e te encontrar Pedro Robato, que é o neto de Alexandre, que tem você tem um jeito, um porte idêntico ao do avô. E quando a gente fez o convite para ele, ele topou prontamente. E aí tem o próprio Pedro fazendo as vezes do avô, vendo os filmes e chamando a família para assistir o filme. Os familiares já falavam muito para mim, assim, nossa, você está ficando muito parecido com seu avô quando ele era jovem. Eu sempre me identifiquei com isso, então acontecia a admiração pelas coisas que ele fazia que tinha a ver com o que eu gostava. Como eu digo, uma representação moderna do que seria meu avô em alguns momentos. Além de atuar, Pedro Robato participou da gravação de uma música da trilha do curta. Assinada por Paulo Costa Lima, a canção ajudou na composição de uma cena muito importante do documentário. A gente teve a incumbência de fazer uma cena de um livro que o Robato fez, que a intenção dele era de rodar um longa-metragem. O nome do livro era Raimunda Que Foi. A gente pegou a primeira página do livro, que é a história da Raimunda chegando na cidade e chegando no cabaré e tal. A gente precisava de uma música para transformar aquilo para dar o ritmo de toda aquela situação. E aí eu fui até o Paulo Costa Lima, o compositor, enfim, o grande compositor, e ele me deu essa música de presente, chama A Totô no Le Marmé, que inclusive depois nas pesquisas que a gente fez, o próprio Pedro Robato tocou essa música. Ele fez parte da gravação da música. Essa música específica do Paulo Lima, para mim, ela representa uma união da música tradicional europeia, erudita, contemporânea, mesclada, inclusive, com elementos da cultura popular. Petros, e quando é que a gente vai poder ver o filme? Então, a gente recebeu um convite do FECIBA, que é o Festival de Cinema Baiano, que acontece em Ilhéus agora, dia 8 de junho
às 14 horas, vai ter exibição dos filmes que eu não fiz e de 2 filmes de Robato que a gente conseguiu restaurar, que é Entre o Mal Tendal e Vadiação. E no decorrer do mês de junho, a gente vai fazer o lançamento de todos os filmes restaurados, que foram 9, aqui em Salvador, no Vila Velha. A gente tem a vontade de fazer o lançamento no Vila Velha, a gente tem que ver as questões técnicas, mas isso deve acontecer até o final de junho.